equipe! Sejam bem-vindos novamente ao Infermundo. Nessa aula, nós vamos falar sobre o papel dos enfermeiros na assistência em hemodiálise e sobre os principais diagnósticos de enfermagem que podemos encontrar em pacientes que estão passando por essa terapia. Então, vamos lá! Na primeira aula, vimos o que é hemodiálise e, basicamente, como que funciona esse processo. Então, é essencial que você veja essa aula antes para entender melhor e ter uma boa base para começar a construir esse conhecimento. Vimos, além de muitos outros detalhes do processo, que a hemodiálise é um processo que ocorre através da máquina de hemodiálise, seu equipamento dialisador e outros produtos que funcionam como uma espécie de rim artificial, porque esse processo basicamente irá fazer uma das funções dos rins, que está ligada com a limpeza, com a depuração do sangue e retirada de volume em excesso, assim como toxinas, entre outros componentes nocivos do sangue, quando uma pessoa passa por uma doença renal, por exemplo. Como vocês já podem imaginar, a assistência de enfermagem tem um papel muito importante nesse contexto, o que nos leva a refletir: qual é o papel do enfermeiro nessa assistência ao paciente em tratamento hemodialítico? Antes de tudo, precisamos olhar para o paciente. Quando se trata de terapia de hemodiálise, sabemos que existem alguns principais sinais e sintomas observados durante o tratamento, que são, dentre outros, o possível desencadeamento de hipotensão ou hipertensão, vasoconstrição, cãibras, náuseas e vômitos, síndrome de desequilíbrio, cefaleia, prurido, dor torácica e lombar, incluindo reações ao dialisador, reações anafiláticas, hemólise aguda, embolia, entre outros. Além de todas as fragilidades psicossociais que vamos abordar mais à frente. E diante desse rico contexto de possibilidades, temos o enfermeiro como coordenador de equipe, coordenando a assistência prestada, proporcionando meios de atendimentos mais adequados ao tratamento hemodialítico. Então, o que o enfermeiro faz nesse contexto? Ele vai identificar as necessidades individuais de cada paciente, estimular o autocuidado, identificar e tratar fenômenos decorrentes da terapia hemodialítica, possuir uma visão holística para atender todas as necessidades de cuidado, orientar sobre a enfermidade, tratamento, formas de terapia renal substitutiva, estímulo à reflexão sobre os riscos e benefícios associados a cada modalidade terapêutica, orientação em relação aos acessos vasculares, os cuidados, por exemplo, com a fístula arteriovenosa, orientação em relação à dieta, restrição hídrica, uso de medicamentos, orientação em relação à pressão arterial, controle de índices glicêmicos. Então, aqui estão as nossas possibilidades de atuação do enfermeiro. Há muitas possibilidades diversas, mas aqui estão algumas das principais atividades que o enfermeiro pode exercer dentro desse contexto. Além disso, de acordo com estudos comparativos, podemos observar o perfil de diagnósticos de enfermagem apontados por enfermeiros que atuam em hemodiálise. Então, quais são os diagnósticos mais recorrentes em pacientes em hemodiálise? Podemos encontrar risco de infecção. Cabe ressaltar que a infecção é a segunda maior causa de óbito em pacientes renais crônicos e está fortemente relacionada com os acessos vasculares. Volume de líquido excessivo, risco de desequilíbrio eletrolítico, constipação, risco de integridade da pele prejudicada, deambulação prejudicada, dor crônica, risco de trauma vascular, débito cardíaco diminuído, intolerância à atividade, risco de perfusão tissular cerebral ineficaz, padrão de sono prejudicado, risco de nutrição desequilibrada. Em relação a diagnósticos psicossociais, nós temos o medo,
ansiedade relacionada à morte, ansiedade, tristeza crônica, sentimento de impotência, falta de adesão, autocontrole ineficaz de saúde, desesperança, risco de solidão. Dentro de sexualidade, nós temos os mais recorrentes: disfunção sexual e padrão de sexualidade ineficaz. E nós não poderíamos terminar essa aula antes de mencionar isso. É essencial nós reconhecermos a importância da equipe multi, a equipe multidisciplinar. Na verdade, o enfermeiro dentro dessa equipe muitas vezes assume o papel de principal agente facilitador, representado pelo seu elo com todos os agentes da equipe, seja médico, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, técnicos e auxiliares de enfermagem, fechando a cadeia de profissionais envolvidos na atenção a esses pacientes. O enfermeiro tem papel importante na liderança da equipe, direcionando o cuidado por meio da promoção, manutenção e recuperação da saúde. Agora, como sempre, você pode abrir a descrição desse vídeo e ler os artigos científicos e outros materiais que foram usados como fonte de informação para essa aula aqui. Mais uma aula acaba de terminar. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Você pode apoiar esse canal de educação deixando o seu like no vídeo e compartilhando no grupo da sua sala ou em uma das suas redes sociais. Boa sorte, até a próxima aula que vai aparecer na sua tela agora!